Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes. Desde já agradeço a oportunidade de estar entrando dentro de seus lares, com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Temos um canal no YouTube, por nome Pedra Angular. Se inscrevam no nosso canal, nos ajude a proclamar o reino dos céus. Compartilhe, deixe o seu like. Vamos aí fazer uma meta de likes, se assim for possível para você. Deixe um like, ative os sinais de notificação para que quando novos vídeos venham ser lançados na semana, você venha estar avisado, você venha estar notificado, para o sininho ali despertar através do barulhinho, e vir avisar que novos vídeos estão sendo lançados na plataforma. Compartilhe nas redes sociais, nos ajude. O seu trabalho aqui nessa terra não é em vão. Você vai receber um galardão lá no céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a coroa da vida. Entrar pelas portas, nas regiões celestiais, na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E nesta noite, eu quero desde já dizer que eu quero estar aqui dando a minha visão, a minha opinião, e também estar esclarecendo para vocês as características de um falso profeta. Vamos aqui citar algumas, porque para o vídeo não ficar muito longo, e também falar algumas características do profeta que fala da parte de Deus. Vemos aí que nos últimos dias estamos vendo se levantando muitos falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, que dizem ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus já nos dizia, Paulo, Pedro, até o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo acerca do perigo iminente no futuro desses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, que ensinam, propagam no meio da igreja, ensinamentos diabólicos, ensinamentos contrários à sã doutrina da palavra de Deus. Então, vamos aqui, primeiramente, abrir a Bíblia, aqui, abrir a Bíblia Sagrada, porque nada que façamos seja fora da palavra de Deus. Desculpa. Evangelho de Mateus, capítulo número 24, a partir do versículo de número 24, quero estar lendo aqui junto com os irmãos, a partir do versículo 24, capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Verso 25: eis que eu vos tenho predito. Verso 26: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Verso número 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 28 e último. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olha que coisa importante, eu tenho guardado aqui, eu tenho colocado aqui alguns pontos importantes, alguns comentários importantes. Eu quero que está
juntamente com os amados e queridos irmãos, amigos, né, aqui da plataforma, né, do YouTube, falando acerca de falsos cristos, falsos profetas, né, falsos ensinadores, as suas características, né, os seus frutos, né, o início que se originou, né, esses falsos profetas. Nós vemos aqui no versículo 24 e 25, Jesus ele diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, prodígio, que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Né? Nós vemos aí pseudos pastores, né? Pseudos profetas, né? Que arrastam multidões através de mídias sociais, através de templos luxuosos, através de ensinamentos profanos, que dizem que vai tirar toda a característica inicial que Cristo nos deu através dos seus santos profetas, e se introduzirá no meio da igreja. Né? Nós vemos aí que existem exemplos aqui que Jesus disse: se ele está no interior da casa, não vai até lá para ver. Se está em cima do telhado, não saiais para fora para poder ver. E o que nós vemos hoje, irmãos, são homens que se dizem a segunda voz de Deus aqui na terra, e muitas das vezes eles são colocados em pedestais de tribunas. Muitas das vezes se acatam até mesmo aquilo que eles ensinam errado, devido à sua presença maligna, prodígios que não vêm de Deus, né, mas de Satanás. Enganariam até mesmo os escolhidos. Nós vemos aí igrejas grandes ligadas ao sistema, que, se for possível, aos membros dizerem, né, que tirai as suas próprias vidas, que assim vão obter a salvação e a vida eterna, né, existiriam alguns lunáticos, que analfabetos de Bíblia, né, que fariam tais coisas, né, devido a esses falsos ensinadores, né, falsos profetas. E eu quero aqui, né, estar falando aqui um comentário muito importante, né, que eu quero aqui compartilhar com vocês, né, falsos profetas, né, em contextos religiosos, né, vamos dizer assim, falsos profetas refere-se a indivíduos que se apresentam como portadores de mensagens divinas, mas cujas palavras e ações são enganosas, ou contrárias aos ensinamentos autênticos. Eles podem distorcer a verdade, buscar ganho pessoal, ou promover ensinamentos que levam à destruição espiritual. Vejamos aqui, dentro desse comentário, 3 pontos importantes. Eles podem distorcer a verdade através da palavra, usando versículos isolados, explicações e contraditórias daquilo que a palavra de Deus diz, mas na verdade eles distorcem da forma que eles querem para poder ludibriar a verdade na mente e no coração do povo, né? Buscar ganho pessoal, ao segundo ponto, né? Buscar ganho pessoal. O que é ganho pessoal? Podemos dizer assim, né? Ganhos materiais, dinheiro, fama, status, nome de profeta, né? Isso é uma audácia para aqueles, irmãos, que estão andando a passos largos para o inferno, estão arrastando outros. Por isso a importância de termos o discernimento, de saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, né? Lendo a Bíblia Sagrada, né? Procurando saber de quem nós estamos aprendendo,
né? Nós vamos ver característica aqui que vai, né, alertar a muitos aqui nessa noite. Segundo ponto, né, como eu disse, buscar ganho pessoal, né? E o terceiro ponto é promover ensinamentos que levam à destruição espiritual. Nós vemos aí, né, igrejas, falsos profetas ensinando que se coloca Jesus na parede se ele não der aquilo que você está pedindo. Sabemos que Jesus não é nosso empregado, Jesus ele não é nosso irmãozinho mais novo, ou nosso coleguinha de rua, que nós podemos falar de qualquer forma com ele, exigir algo que não temos por certo direito. Mas devido à tua infinita misericórdia, né, fomos trazidos de volta a essa comunhão com o Pai, através do teu sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Deus, né? Ninguém pode encostar Jesus na parede. Então tem ensinamentos, né, que promove, né, esses tipos de situação que levam à destruição espiritual, né? Tem youtubers aí, coaches, né, pregações motivacionais que muitas das vezes só preenchem o nosso ego, né? São mensagens hemocêntricas, né? E as mensagens elas têm que ser cristocêntricas, não hemocêntricas. Por quê? Porque a mensagem da cruz ela não é direcionada à vontade do homem, mas a mensagem da cruz é direcionada ao quê? A transformação do homem, a renúncia dos pecados, né? Então nós vemos aí esse terceiro ponto, que é promover ensinamentos que levam à destruição espiritual, né? O adultério, né? Pessoas que, pastores, né, falsos profetas que ensinam, né, o segundo casamento, o terceiro, o quarto, né, muitas das vezes a fornicação, né? Saber que Jesus ele quer do ser humano uma total, né, entrega, uma total renúncia de suas vontades, né, e deixar a carnalidade, deixar o pecado num todo, que podemos dizer que Jesus ele não quer tão somente, né, a nossa aparência externa do lado de fora, mas também a interior, né? Então nós podemos dizer que existem, né, ensinamentos que levam à destruição espiritual, né? Por que orar muito? Por que jejuar? Por que consagrar? Muitos falsos profetas que ensinam que, né, não devemos orar, né? Não devemos ter uma vida constante em santidade, porque Deus ele quer somente o coração, né? O coração do homem é a janela do corpo, a janela da alma. Sabemos que o coração do ser humano não é tão simples assim, no qual esses falsos profetas tentam ensinar. Eu vou dar aqui algumas características e identificações de falsos profetas, né? Falsos ensinamentos é o primeiro ponto. A primeira característica e identificação de um falso profeta. Veja que interessante. Eles transmitem mensagens que contradizem as escrituras ou a doutrina estabelecida. Falsos ensinamentos, eu acabei de falar agora. Eu dei 3 pontos importantes daquilo que do contexto religioso, né, sobre falsos profetas, que eu estou falando agora a característica e a identificação. Como identificar, como caracterizar, né, o que é um falso profeta, um falso doutor, um falso mestre, né? Ele transmite mensagens que contradiz toda a verdade à luz da palavra, a doutrina que foi estabelecida por Deus, né? Quando você vê um homem, uma mulher que se diz profeta de Deus e não prega contra o pecado, não prega contra o adultério, ensina acerca do casamento desordenado, né? Não tem pudor em suas palavras e do seu comportamento social, né? Então, e contradiz tudo aquilo que é
colocado e ensinado através das escrituras e da doutrina santa de Deus, né? Devemos deixar, né, o pecado num todo, né, no modo geral. Não é deixar aos poucos ou esconder debaixo do tapete pecados ocultos como se fosse sujeira mal limpa dentro de casa, né, e colocar debaixo do tapete. Não, né? Então nós vemos muitos ensinamentos, né, acerca até mesmo do dízimo e das ofertas, né? Sabemos que temos que ofertar com alegria, né? Ofertar com reconhecimento à obra de Deus. Não você usar da palavra de Deus para colocar medo em pessoas, para poder estar enchendo os cofres de lobos devoradores, vagabundos da fé, que nunca virou uma pá de concreto dentro de um carrinho, carregou, nunca carpiu um quintal na vida, nunca teve uma carteira profissional, né, registrada para poder ganhar o seu sustento para levar para a sua família, mas quer ludibriar pessoas, né, analfabetas de Bíblia, pessoas mal informadas, que não buscam conhecimento, não tem discernimento, né, é um cego guiando o outro, e ambos vão para o inferno. Essa aí é a primeira característica a identificar num profeta. Quando eu falo profeta, né, vamos dizer assim, que a hierarquia dos profetas se acabaram. O último profeta foi João Batista. Mas aqueles que têm o dom da profecia, né, que é a palavra de Deus, né, você que pastoreia a igreja, você que tem o desejo de um dia estar ministrando a palavra de Deus, né, tem que estar ciente disso, né? Essa aí é a primeira característica, identificação, né? O falso profeta você identifica através do que? Do seu ensinamento, aquilo que ele ensina, aquilo que ele transmite, né, na palavra que ele está pregando. Segundo ponto, busca por ganho próprio. Eu falei aquilo desde o início, né? Isso aqui é muito notório nos dias de hoje. Muitos são enganados, né, por não ler a palavra de Deus, né? Busca por ganhos próprios, priorizam benefícios materiais, né, poder ou reconhecimento, em detrimento da verdade do bem comum. Usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro, né? Usa a palavra de Deus para ganhar status, reconhecimento da mídia, da sociedade e de pessoas humildes que não têm entendimento da palavra de Deus. Pessoas humildes que estão com necessidades de alimentos, de roupas, de pagar suas dívidas, né, na ilusão que o falso profeta vai os ajudar a sair da situação que eles se encontram. Eles usam a palavra de Deus para tudo isso, né? Quando eu falei benefício material, né, quantos pastores aí, né, eles andam de carro zero, têm suas mansões, né, viajam todos os anos para fora do Brasil para gastar o dinheiro das pessoas humildes, mal informadas, sem ensinamento bíblico. E isso é um perigo. E nesta noite eu alerto a todos acerca disso, né? Esse é o segundo ponto, né, que eu estou aqui. A segunda característica a identificar no falso profeta, né? Primeiro eu falei sobre ensinamento, agora o segundo é o ganho próprio, né? Benefício material, né? Tem pastor que ganha 30 mil reais, tem pastores que ganham 80, outros ganham até 150 mil, dependendo do patamar, né? Se dirige congregação local ou se dirige sedes ou igrejas localizadas em bairros nobres. Nós vemos aí as Assembleias de Deus do Belém, né? Você vê aí o pastor presidente, o José Wellington, nunca pregou um prego na parede, né? O Ministério Madureira também é cheio disso. Tem pastores ali, eu sou da cidade de Guarulhos, tem pastores aqui que nunca pregou um prego na parede.
nunca visitou um membro numa comunidade, né? Onde a moradia e o saneamento básico é precário. Eles nunca foram lá, eles nem sabem que você existe, né? E os pastores, né, de igrejas pequenas, né, pequeno porte, né, conhece a cada um que congrega em sua congregação, né? Então, dê valor a esses pastores que são remanescentes e pregam a verdade, né? Eu mesmo sou um deles, né? Por isso estou aqui o alertando. Eu falei sobre benefício material, poder e reconhecimento, né? 2026, ano que vem, é uma prova viva disso, que através dessa busca própria por ganância, muitos vão sair candidato a deputado estadual, deputado federal, né, e vão usar uma arma muito importante, a incapacidade intelectual de muitos crentes que não lê a Bíblia e não procuram conhecimento, né? Então eles vão tentar se eleger nas costas desses irmãos mal informados, né? Tomem cuidado, né? Pastor Júnior Trovão, Camila Barros, entre outros aí, Abílio Santana, o lobo devorador, né? É uma pessoa que é uma má influência no meio evangélico para aqueles que têm a sua vida espiritual alicerciada em Cristo, né? Não seguem esses homens, né? Não andam atrás desses falsos profetas, né? O terceiro ponto, né? Engano e hipocrisia, né? É aí onde eu estou querendo chegar, né? Engano e hipocrisia utilizam aparências de santidade ou autoridade para enganar outros. Isso aqui Jesus já falava, né? Os santos apóstolos no passado já nos alertava acerca desses homens que utilizam da aparência de santidade, né, de misericórdia, né, de benevolência, né, dessa autoridade para poder enganar pessoas. Nós vemos aí muitos adúlteros, né, muitos homens e mulheres que mentem em cima dos altares acerca de que Cristo vos libertou de certas práticas mundanas, mas devido à sua aparência eles ainda continuam em suas antigas práticas, mas escondendo elas dentro da sua aparência, que é aplausível aos olhos daqueles que não têm visão espiritual, que não leiam a Bíblia. Isso aqui é um alerta, né, que devemos tomar muito cuidado, né? Aparência de santidade, né? Quando você vê alguém tocando muito no aspecto, né, do pecado, né, escondido dentro da igreja, tome cuidado. Esse tal deve estar jogando a culpa e o fardo nas costas dos outros para aliviar as costas e o fardo sobre eles, né? Eles indicam o pecado nos outros, mas eles estão acalacrados do mesmo erro que eles estão acusando os outros, né? Mas devido à aparência, né, de santidade, de misericórdia, né, acaba saindo ileso de situações. Nós vemos aí roubadores, né, pastores caloteiros, pastores adúlteros, né, que muitas das vezes enganam pessoas que outrora eles deveriam estar orientando, né, e estão adulterando dentro das igrejas, né? Estão ludibriando mulheres, irmãs, que por falta de discernimento e ensinamento bíblico têm se deixado ser seduzido por esses tais, né? Vemos aí mulheres que se dizem pastoras, né, com
atitudes sedutoras, né, e eróticas, né, tentando trazer para si, né, este engano através da aparência de autoridade e santidade. Então toma cuidado, né? Doutrinas de homens, né? Não pode cortar cabelo, não pode pintar, não pode ir ali, não pode ir aqui, sendo que na verdade eles estão fazendo isso, né, escondidamente, né, escondido atrás de um falso testemunho que eles levam, né, nas igrejas. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro ponto, né? O quarto ponto: sinais e maravilhas podem realizar feitos impressionantes para atrair seguidores, mas esses feitos não são necessariamente sinais de autenticidade. Não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta citar versículos de uma forma de sabedoria, se você não tiver santidade. Se o tal profeta não tiver santidade, testemunho, comportamento, né, ser um pai de família, né? Então nós vemos aí, irmãos, sinais e maravilhas, né? Dons espirituais não traz salvação. O que traz salvação é suas atitudes, seu comportamento, a forma que você, né, adora a Deus, teme a Deus, treme ao Senhor, né? Você vai ver no profeta isso. E nos últimos dias nós vamos ver profeta que se esconde atrás dessas coisas. Não adianta você ver sinais e maravilhas. Se o profeta, se o pastor, ele não tiver, né, testemunho, se ele não andar em santidade, não adianta sinais e maravilhas, né? Frutos maus. O último ponto, né, a última característica que identifica um falso profeta, né, um falso mestre, um falso ensinador. Frutos maus. Ali em Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 20, nós vamos ver ali. Você vai conhecer o falso profeta através dos seus frutos. Não pode uma fruta boa, né, dar frutos bons numa árvore mal. Não pode frutos maus dar, né, colheita numa árvore boa. Então vejamos aí que através dos frutos conhecereis quem é verdadeiramente a pessoa que vos está ensinando. Suas ações é o impacto que causa os seus seguidores, revelam sua verdadeira natureza, conforme está em Mateus 7, 15 ao 20. Né? Quer dizer, suas ações é o impacto que causa aos seus seguidores. Suas ações. Né? Não procura somente se apaixonar pelas palavras que saem da boca do pregador, do ensinador, mas você tem que ver as ações dele, que vai impactar o seu dia a dia, para que você venha se espelhar, né, no testemunho da pessoa. Né? Então nós vamos ver aí que isso revela a verdadeira natureza da pessoa. Se a pessoa ensina o bem através da palavra, mas é um adúltero, você não pode seguir essa pessoa, você não pode aprender com ela. Se ele está ensinando acerca de um casamento feliz, de um casamento fiel, um casamento que tem o padrão bíblico, que agrada a Deus, sendo que o tal ensinador, o tal pastor, ele é um adúltero sem vergonha. Ele não tem como ensinar outros casais. Ou um pastor que passou pelo segundo, terceiro, quarto casamento, e assim por diante. Desculpa. Então vamos tomar cuidado com este ponto importante. Né? Isso é exemplos bíblicos. Né? Jeremias capítulo 23 relata que um texto, né, um contexto, né, de profetas, né, que tinham seus ensinamentos
enganosos. Não vou dizer aqui para não alongar muito, né? E vai ter a segunda parte deste vídeo, né? Que eu vou estar no decorrer da semana, né, está falando acerca também da importância do discernimento, a segunda parte desse vídeo, a importância do discernimento e como reconhecer, né, um profeta quando é de Deus e as suas características, né? Então, desde já eu quero agradecer, né? Compartilhe, né, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, né? Se inscreva, deixe um like, se inscreva no canal Pedra Angular, né? Ative os sininhos de notificações para você estar avisado dos vídeos que irão ser lançados na semana, né? Nos ajude, né? Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes, que Deus vos abençoe, né? Vamos estar a segunda parte do vídeo ao decorrer da semana, né? Esse primeiro vídeo vos ensina e vos alerta acerca das características, né? As características e como identificar, né, um falso profeta. Através disso, das suas características, né, vamos o identificar, tá bom? Até a segunda parte desse ensinamento. Fique na paz, que Deus os abençoe.